Olá a todos. Bom, meu nome é Flávia Marinho e para a disciplina de Metodologia e Expressão Científica ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Biosistemas da Universidade Federal do ABC, eu vou apresentar o meu projeto de divulgação científica. Então, eu intitulei o projeto como Viagem ao Centro do Corpo. E só para dar uma breve introdução, contextualizando, em 2020 o mundo se viu, frente à pandemia do Covid-19. E aí algumas coisas eu acho que vieram à tona, sabe? Como, por exemplo, com a sociedade no geral, qual era a visão da sociedade assim no geral. E aí a gente percebeu uma tendência que aumentou muito nos últimos anos, que foi o negacionismo. Eu acho que alguns anos atrás a gente via isso como uma corrente de pensamento que foi ganhando força e adeptos ao longo dos anos, né? Que antigamente a gente falava sobre negacionismo, né? Era motivo até de piada, mas hoje em dia é uma coisa séria. E a gente viveu num cenário onde fake news foram espalhadas e assim, é uma dificuldade grande, porque as pessoas elas acreditam em tudo que elas veem e não procuram fontes confiáveis. E aí, eu acho que é interessante a gente pensar também no cenário pós-pandemia, né, que é o que a gente está vivendo agora. A gente teve um aumento, eu acredito, no uso de redes sociais para várias coisas, inclusive para divulgação científica. Só que nesse cenário pós-pandemia, a ideia é que isso que a gente conquistou, né, ao longo da pandemia, né, não sei se eu consigo usar essa palavra, mas sim, o espaço que a divulgação científica, mesmo que pequeno, ela foi introduzida nas redes sociais, eu acho interessante a gente manter de alguma maneira, né? Então eu vejo esse projeto como um projeto piloto de divulgação científica, porque era uma coisa que eu já estava pensando em fazer há muito tempo e eu não sabia nem por onde começar, nem o que fazer, então eu acho que a disciplina tá dando um gás assim nesse sentido, sabe, de eu conseguir encabeçar essa ideia que já estava meio antiga para ser colocada em prática. Então, antes de falar sobre o meu público-alvo e tal, eu acho que como objetivo eu delinei que, né, a minha ideia é produzir um conteúdo lúdico e de qualidade, com boas referências e que informe de maneira rápida, sem ser maçante e que desperte a curiosidade dos leitores. Então, a ideia é ser uma fonte rápida de informação, ser lúdica, né, visando o público-alvo. E assim, não por ser lúdica e ser uma fonte rápida de informação, ela precisa ser incerta, né? Ela precisa falhar em algumas partes. Lógico, é uma coisa curta, não dá para, né, ensinar tudo que a gente gostaria, né? Apresentar tudo que a gente gostaria sobre um tema, mas eu acho uma coisa bem introdutória que talvez tenha esse papel de despertar a curiosidade nas pessoas que acessam o conteúdo. Eu acho que o objetivo principal é esse, é chamar esse público que já é um pouco mais afastado, apesar de o projeto ter sido desenvolvido para crianças, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, público-alvo. Eu coloquei esses três pontos, mas eu tenho em mente que o público-alvo tem que ser uma coisa específica, né? Um público específico. Então, o público que eu pretendo atingir com os meus quadrinhos são os estudantes do ensino fundamental 2, né? Só que assim, eu espero que esse conteúdo né, eu consiga produzir mais dele e seja utilizado também em salas de aula, como por exemplo por professores de ciência. Então seria uma maneira de atingir o meu público-alvo de maneira indireta, né? Dependendo do conteúdo, dependendo das abordagens, se for interessante, obviamente. E o público geral que tenha interesse, assim, curiosidade em conhecer um pouco mais sobre os assuntos que serão abordados. Mas o meu público-alvo, só para ressaltar, são estudantes do ensino fundamental 2.
Então, qual foi o resultado, né, do meu projeto? Eu desenvolvi uma página no Instagram, que é o NAT, o FABC. NAT significa, né, Nanorobô de Alta Tecnologia, e foi também uma homenagem à Natália, que da disciplina também, que me ajudou a ter umas ideias, eu consegui ver o que o grupo dela estava acompanhando, achei bacana, e eu queria fazer uma coisa mais brazuca também, não colocar nada de high-tech e tal. Então ficou Nanorobô de Alta Tecnologia da UFABC. Até agora eu tô com 2 publicações. A ideia é publicar pelo menos uma vez por semana um quadrinho, uma tirinha. E a ideia, né, como eu disse, o nome do projeto é Viagem ao Centro do Corpo. E aqui tem algumas figuras, né, que a gente já tem aqui. Essa daqui é do capítulo 1, que é um pouquinho mais simplificado, né. A gente vê que foi difícil usar o background, dá a impressão de que é branco, mas é um rosinha bem clarinho, né? E aqui já o quadrinho, o capítulo número 2, né? A segunda historinha que já o cenário já foi um pouco mais elaborado. Aqui na primeira história foi mais uma apresentação, né, do que seria o NAT. Eu ainda não falei para o público o que significa NAT, que é Nanorobô de Alta Tecnologia, mas isso também é uma informação que eu pretendo disponibilizar nos próximos capítulos. E aí o conteúdo abordado, inicialmente eu pensei em várias coisas diferentes para isso, tá? A ideia inicial, inclusive, era fazer uma hemácia, né, que viajasse por todo o corpo e conversasse com outras células, como acontece no organismo, né, a questão da comunicação. Só que eu estava com receio de humanizar as células. E aí as pessoas terem a impressão, principalmente jovens, crianças, sabe? Eu não sei, a gente está vivendo um momento meio complicado, então eu não quis deixar tão lúdico assim. E aí eu tive a ideia do nanorobô e o formato, né, dele também foi inspirado em nanorobôs que eu pude ver nas minhas pesquisas e tal. Mas assim, o conteúdo abordado inicialmente, né, é fisiologia, que é o segundo capítulo, né, e enfermidades, que eu falei no finalzinho sobre a anemia ferropriva, e eu pretendo falar um pouco mais aprofundado em capítulos posteriores. E eu não vou falar só de corrente sanguínea, sangue, né, coisas relacionadas ao sistema circulatório e o seu funcionamento. Eu pretendo também deixar o conteúdo mais abrangente para ser realmente uma viagem ao centro do corpo. E futuramente também abordar questões de biologia celular, e aí talvez eu acho que seja interessante até para o pessoal, o público-alvo seja o ensino médio, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso nos próximos passos mais para frente. E como foi executado? Primeiro, né, eu não sabia por onde começar, eu confesso, e aí a minha ideia já foi começar a desenhar. E apesar de, né, sempre querer ter feito uma história em quadrinho, eu percebi que eu não sei desenhar, que eu sou péssima para trabalhar com ilustração, e aí eu percebi, né, que eu tinha que partir de um ponto, porque desenhar por desenhar eu não estava conseguindo delinear os assuntos, não estava conseguindo ver onde eu queria chegar. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a escrever roteiros, e aí os roteiros no início ficaram gigantescos, e aí eu percebi que eu tinha que mudar, porque o formato da divulgação científica exigia que fossem conversas mais curtas, para não ficar cheio de texto, cheio de balãozinho. Então, eu fui roteirizando o que eu queria passar, e conforme eu ia selecionando o que eu ia falar, eu ia grifando em amarelo, né? E essa seleção é necessária para caber numa história em quadrinho, né? E aí, com as histórias em mãos, falei, agora, como é que eu vou desenhar, né? A minha ideia inicial era desenhar na mão, mas eu percebi que eu ia ter que partir totalmente do zero, e acho que ia ser muito complicado, ia ser muito difícil, e apesar de eu ter optado
por fazer o trabalho sozinha, eu reconheço que ia ser muito difícil roteirizar e ilustrar e divulgar, e ia ficar muito puxado. Então eu falei, tá, vamos desenhar no computador. E aí eu usei alguns recursos aqui, alguns muito conhecidos da gente já, né? Usei o Paint, usei para fazer assim o formato inicial do que eu queria. Só que o Paint, como vocês sabem, ele é um editor de imagem que tem uma série de limitações. Eu não tinha disponível o Photoshop. E aí o Paint tem, né, pelas limitações dele, eu tive que começar a desenhar algumas coisas no PowerPoint, principalmente curvas, né? O nanorobô, ele tem as perninhas aqui, como se fossem perninhas, né? As garrinhas aqui curvadas, e eu não estava conseguindo fazer isso no Paint. E aí eu parti para o PowerPoint. E aí eu vi que não era suficiente, e aí eu precisava flipar as imagens, às vezes, né? Que é girar a imagem, né? De uma maneira que ela fique espelhada, tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí eu descobri que o Paint 3D faz isso. Eu nunca tinha usado o Paint 3D, confesso. Foi bem legal descobrir isso. E aí eu comecei a pesquisar várias ferramentas de ilustração, de, né, montagem de história em quadrinho. E todas as que eu encontrei não me ajudaram muito, tá? E aí eu falei, o que eu faço agora? E aí descobri que o Canva, ele tem uma série de templates para desenvolver histórias em quadrinho. Obviamente que é, né, meio limitado para o acesso gratuito, mas assim, foi um bom ponto de partida. Eu gostei bastante e me ajudou bastante. E esse programa, esse site aqui, essa plataforma, o Mind the Graph, foi um recurso que eu descobri no quadrimestre passado, quando eu estava fazendo estágio em docência. E a professora Daniela, né, que eu estava acompanhando, a Daniele Ribeiro, ela recomendou para os alunos, né, o Mind the Graph para fazer algumas ilustrações, para deixar os trabalhos mais dinâmicos. E aí eu fui, né, dar uma xeretada, gostei muito, porque ele tem muita coisa pronta, de estrutura, de uma série de coisas que a gente pode usar, eu achei super interessante. E eu utilizei esse site aqui para o Remove BG, para remover planos de fundo de imagens para não ficar, quando vai fazer, né, o copia e cola, esses brancos aqui no fundo. Então eu usei uma série de editores de imagem, tanto, né, próprios do computador quanto plataformas online. E a plataforma de divulgação que eu escolhi foi o Instagram, que eu acho que é viável para o meu público-alvo e é uma maneira, assim, aparentemente simples, eu acho, de divulgar, sabe? De propagar informação. Tem a questão do engajamento também, eu acho que o Instagram é uma boa aposta, né? Visto em frente a outras plataformas como o Facebook, por exemplo, que a gente já sente que está um pouquinho mais obsoleto e não atinge estudantes do ensino fundamental 2. Aí aqui só um pouquinho para ver como é que é a cara do Mind the Graph, né? Você coloca aqui na chave de busca o que você quer, e aí vem várias coisas interessantes. A única coisa ruim é que fica essa marca d'água, né, para as versões gratuitas. E aí, se você quiser usar a versão paga, né, sem a marca d'água, é um bocado caro, assim, paga em dólares, né, e como eu não tinha condições, pelo menos no momento, eu fiquei com a versão free mesmo, isso foi uma questão. Mas, assim, o Mind the Graph, ele é bem intuitivo, tá, e tem várias figuras, assim, de biologia que a gente pode utilizar. E é um recurso que eu particularmente recomendo. Então, né, eu já falei um pouquinho sobre os recursos. A rede social que eu escolhi foi o Instagram, que eu acho que ela atinge mais o meu público-alvo, que são, né, em primeiríssimo lugar, estudantes do ensino fundamental 2, tá?
Então, eu acho que o Instagram ele tem um bom alcance em relação a isso. Utilizei, né, os editores de imagem, que eu mostrei, o Canva, o Paint 3D, até o PowerPoint entrou, né, como editor de imagem, e além do Mindegraph, que eu considero como um banco de imagens. Outro recurso foi o computador, né, claro, e a imaginação. E aí comecei a pesquisar vários projetos de divulgação científica, alguns eu já seguia, vou falar um pouquinho mais pra frente, mas assim, comecei a seguir, por exemplo, apesar que eu já seguia, né, há alguns anos, por exemplo, o Manual do Mundo, e aí vi que, eu imagino que o público-alvo deles no início tenha sido mas aí, né, pela acessibilidade do conteúdo que eu acho que eles produzem, atingiu mais pessoas, assim, sabe? Pessoas que conseguiam entender as coisas de maneira mais simples, curiosidades. Isso eu acho que chama bastante a atenção das pessoas. Prende, sabe? E isso foi um dos motivos de eu falar no segundo capítulo sobre a anemia ferropriva. De maneira bem direta, né? Porque eu vou continuar esse assunto na próxima história. Porque é uma coisa de aplicabilidade, né? É uma coisa do seu cotidiano que você vê, você ouve falar, e as pessoas não fazem muitas vezes associação de uma coisa com a outra. Então, os recursos que eu utilizei foram todos esses. Bom, em relação aos desafios, eu posso dizer que foi um trabalho bem desafiador, que demandou bastante esforço. Primeiro, da plataforma de divulgação, porque eu não tenho absolutamente zero experiência com o Instagram. Eu tenho Instagram há 3 anos e eu não utilizo para absolutamente nada. Então, a plataforma de divulgação foi um desafio, apanhei bastante, mas gostei da experiência. Além disso, fazer todo o trabalho de roteirização, ilustração, divulgação, adequa conteúdo, ver se não está muito superficial, ver se não está muito, sabe, se está aprofundando demais, isso é trabalhoso, isso é bem trabalhoso. E em relação a custos também, né, que, por exemplo, tanto o Canva quanto o Mindegraph, eles são recursos limitados para quem tem um acesso grátis, né? E aí, essa questão do custo, ela é bem interessante ela é uma coisa que talvez pese, assim, sabe, futuramente. Mas enquanto a gente está utilizando versão free, tranquilo, super tranquilo. As plataformas de desenvolvimento também, que eu não conhecia, o Canva eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia, assim, com tanta profundidade. Vi todas as possibilidades de templates que a plataforma oferece, mas assim, era uma plataforma que eu particularmente não conhecia. Eu não conhecia absolutamente nenhuma plataforma, com exceção do Paint normal e do PowerPoint. Todas as outras para editar imagem, para desenhar, para criar história, não conhecia mesmo. Então foi um baita de um desafio para mim. A habilidade de desenhar, né, que eu descobri que eu não tinha na mão, pelo menos, mas é necessário. E para você, quando a gente monta uma história em quadrinho, a gente também tem que pensar a posição dos textos que a gente está utilizando, se não está cortando, se está fazendo sentido, porque existe um sentido de leitura, né? E para não se perder o contexto, isso tem que ser mantido. E outro desafio também foi a transposição didática, porque eu comecei falando de um assunto, comecei a pesquisar num livro, o Tortora, né, Princípios de Anatomia e Fisiologia. Mas assim, eu queria uma fonte confiável, mas eu não podia simplesmente transcrever o que eu estava tendo de informação ali, né? Então teve que ser muito pensado, teve que ser feito, refeito. E a transposição didática eu acho que é um baita de um desafio para qualquer pessoa que vai trabalhar com divulgação científica. E aí, né, eu falei do Manual do Mundo, mas eu também sigo a página do Algas por Elas, que é um projeto de divulgação científica encabeçado pela professora Priscila, aqui da Universidade Federal do ABC também, a Priscila de Jesus. E aí, eu gosto muito da página,
e mandei um e-mail para ela e perguntei, né, como é que a gente faz essa seleção do público-alvo, né? Porque eu vejo que muitas pessoas diferentes seguem a página. E aí ela me falou que inicialmente, né, o público-alvo ele era para pessoas ficologistas, mas aí eles começaram a utilizar memes e isso começou a atrair mais pessoas, né? Mais pessoas curiosas, que se interessavam pelo assunto, mas não eram experts no assunto. E aí foi um desafio também. Eu comecei a prestar um pouco mais atenção nisso nas fontes de divulgação científica que eu tenho acesso hoje. Então, como eu falei, eu estou vendo esse projeto do NAT, né, do Nanorobô de Alta Tecnologia, como um projeto piloto que eu já estava pensando de encabeçar já faz algum tempo. Então, eu desenhei alguns próximos passos que eu quero ter para o projeto dar certo, né, para ele decolar. Então, acho que a primeira coisa é o engajamento, que eu preciso melhorar. Como eu estava terminando alguns detalhes finais, eu confesso que eu divulguei muito pouco. Então, poucas pessoas sabem que o NAT existe, mas eu vou divulgar eu vou divulgar mais afinco para compartilhar, para as pessoas conhecerem o que está sendo feito. Outra coisa também que eu pensei foi de ampliar cenários. Então, não ficar só na viagem ao centro do corpo, tá? Eu já pensei numa linha de nanorobôs de alta tecnologia que viajem pelas plantas. Desculpa, aqui tem um errinho de digitação. Mas assim, que viaje por plantas, né? Pela natureza, viaje entre seres vivos da microbiologia. Então eu pensei já em vários cenários que a gente pode explorar e eu acho que valeria a pena também para abordar até outros assuntos, né? Desenhar mais capítulos para o meu NAT do Viagem ao Centro do Corpo, tá? Visando os sistemas do corpo humano e tomando cuidado com a transposição didática também. E divulgar em outras redes sociais também, como o Facebook, apesar de não impactar diretamente meu público-alvo, eu acho que é uma maneira interessante de disseminar, expandindo e para outras redes sociais para ter um alcance maior, né? YouTube, TikTok talvez também. TikTok é uma coisa que eu pensei inicialmente, mas como o desafio é ser muito maior do que o Instagram, eu resolvi deixar para um outro momento, mas eu acho que seria super válido também para atingir meu público-alvo dos estudantes do Ensino Fundamental 2. Bom, aqui estão algumas referências que eu utilizei, e aí eu vou deixar aqui disponível. E eu agradeço e também já aproveito para pedir para seguir o NAT e para acompanhar as histórias também, dar um feedback. Eu acho que vai ser importante para eu saber se eu estou no caminho certo. Muito obrigada e até mais.